foi estudado há mais de 5.000 anos atrás pelos monges tibetanos. Eles começaram a observar que alguns lugares prosperavam, outros não. Algumas pessoas eram mais felizes que as outras, né? Como é que podia isso? O que acontecia? Algumas pessoas tinham comércio e esse comércio ia, o imperador dava boa terra, boa semente, e tinha lugar que eles plantavam e não prosperavam. O que acontecia? Isso intrigou eles, né? E eles saíram, eles foram migrar pela China, né? Para entender o que acontecia, por que acontecia isso. E durante mais de 5.000 anos, eles estudaram, eles foram estudar a natureza. O que acontecia com a natureza? Né? Que isso fazia com que algumas coisas não fossem para frente, né? E aí eles desenvolveram uma técnica, que é a nossa técnica de hoje. Essa técnica foi aprimorada, desenvolvida, e ela traz até os nossos dias de hoje. E existem 5 escolas do Feng Shui. A escola que eu trabalho é uma escola que chama Escola do Chapéu Negro, que é uma escola que a gente trabalha com a simbologia, né? O que as coisas que simbologia que tem cada coisa pra gente, né? E a gente traz, através de uma ferramenta desenvolvida que é o Baguá. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Vou mostrar pra vocês. O Baguá foi uma ferramenta desenvolvida para essa escola. Eu acho que assim, é uma ferramenta muito fácil de se usar. Estava aqui. Estava dentro da caixinha. Você pegou dentro da caixinha aí. Ah, tá. O Baguá é essa ferramenta. Não sei se vocês já viram. Se alguém não viu, tá aqui, eu vou depois dar para vocês, tá? Essa é a ferramenta que a gente usa no Feng Shui. Nós acreditamos que a casa da gente, ela adoece como o nosso corpo, né? Então, a gente acredita que através do Feng Shui, a gente vai fazer um desbloqueio energético dessa casa. Porque a nossa casa, ela nada mais é do que o nosso mais íntimo, né? É o nosso apoio e a gente não percebe. E muitas vezes a gente não tem gratidão por nossa casa. A gente deixa as coisas tudo jogada, tudo de qualquer jeito. Então, voltando ao Baguá, a gente acredita, tá, que a casa, ela é desenvolvida por 9 setores. Isso é física, isso é matemática, tá? Então, a gente tem o centro, que é a saúde, a gente tem a área do trabalho, a nossa área da espiritualidade, a nossa área da família, a nossa área da prosperidade, a nossa área do sucesso, a nossa área do relacionamento, da criatividade e dos amigos. Cada área dessa dentro da nossa casa, ela é regida por um elemento da natureza. A gente tem o fogo, a água, o metal e a terra, tá? E esses elementos da natureza, eles têm que estar em harmonia. Então a gente fala que isso chama-se um ciclo construtivo, né? O que acontece? Como cada setorzinho nosso da casa, ele é regido por um elemento da natureza, a gente precisa identificar onde que está esses elementos. Então, às vezes, a gente tem elemento demais em um local. Então, eu tenho a minha área de trabalho. A minha área de trabalho, ela é regida pelo elemento água. E muitas vezes, nessa área de trabalho, eu tenho muito elemento fogo. O que representa? A gente fala isso em simbologias, tá? O que representa isso? Então, o que acontece? O fogo, o que ele faz? A água e o fogo. A água, se eu tiver muito elemento fogo, num determinado local que é água, vai apagar, né? É mais ou menos isso como funciona. Então, a gente aplica esse guá através da planta baixa, tá? Eu preciso, quando um feng shuista, ele vai até a casa de vocês, ele vai verificar a planta da tua casa, né?
Ele vai querer... A planta, para quem não conhece, muita gente não sabe o que é a planta barra, é o desenho da casa. Tá vendo? O desenho que vai mostrar onde está a entrada. A gente aplica esse baguá pela entrada principal da nossa casa. Quando a gente entra na nossa casa, tá? A gente entrou, normalmente a porta de entrada a gente está na área do trabalho. E a gente tem, de um lado, a nossa espiritualidade e do outro lado a gente tem os nossos amigos, tá? E cada um é regido por um elemento. Então, como eu estava falando para vocês, aqui a gente tem a planta. Então, quando um consultor vai até a tua casa, ele vai querer estudar os espaços dessa casa. E esses espaços são estudados como? Através da matemática, tá? Porque tem muita gente que pega, vai lá, vê no site, vê alguma coisa e fala, ah, mas aqui eu tenho a área do trabalho, então eu vou colocar elemento água. E de repente, quando a gente pega a planta da casa, a gente vai ver que aquele elemento não está ali, entendeu? Porque eles têm que ter a divisão certa, tem que ser tudo muito bem medido, tá? E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre